Bom dia, tudo bem, minha gente? Estava apanhando aqui, parece que houve alguma mudança na distribuição aqui destes botões aqui do Instagram, mas deu certo. Como é que vocês estão? Mais um café acadêmico, mais um sábado. E hoje é para uma conversa muito bacana com a nossa querida Camila Torres, que é psicóloga, doutora, já está chegando, vou chamá-la. Aí vocês vão chegando também. Vamos lá, Camila. Que legal. Bom dia, Brega. Como é que você tá, meu querido? Oi, Camila. Tudo Tudo bem? bem, Eu Jefferson? comecei a gelar aqui porque eu não estava encontrando o botão aqui de iniciar a transmissão ao vivo. Parece que houve uma mudança aqui na configuração do Instagram e eu sou craque, né, nessas coisas, já deu para perceber. Eu tenho medo de rolar aqui os comentários para não correr o risco de cair a conexão, mas que loucura. Ainda bem que deu certo. Tudo bom, Camila? Obrigado, Bom viu? dia, Obrigado. tudo bem? Obrigada, Jefferson. Eu tinha visto a mudança, né? Acho que foi alguma atualização, É, Acho que alguma atualização que teve, daí eu falei, bom, essa parte vai ser com o Jefferson, não vai ser comigo, eu só aceito lá. é... Você não sabe como que eu fiquei aqui. Meu Deus, o Que 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 eu faço agora? problema, faz Ah, mas sentido. que bom. Que bom que deu certo. Camila, brigadão por você aceitar estar aqui conversando com a gente hoje. Você sabe, esse café acadêmico é uma iniciativa nossa já de algum tempo, né? Antigamente fazíamos presencialmente, vamos voltar a fazer, esperamos que logo, né, uma vez por mês, num lugar bacana, na cidade de São Paulo. Enquanto não é possível, a gente vai fazendo aqui à distância, virtualmente, uma vez por semana, né? E tem sido muito bom. E ter você com a gente aqui é maravilhoso hoje, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos conversar. Vamos lá. Camila, essa semana a editora está lançando um livro novo. Eu quero aproveitar para mostrar para o pessoal. O livro já chegou, já pode ser adquirido no site, O Palácio de Deus e o Templo do Rei. É uma obra sobre o Barroco Mineiro, no período colonial, ali, em particular no século XVIII, do professor Marcos Horácio Gomes Dias, historiador, doutor pela PUC de São Paulo, que é professor também no Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo. Então, quem tiver interesse, já está lá no ramalhoedições.com.br. E aproveitando que nós vamos falar hoje de psicologia, principalmente psicologia da religião, a obra do nosso colega Everton, né? Everton Maraldi, conversa. Ele foi, acho que a primeira live foi com ele, alguns meses atrás, falou do Flo Noir, né? E Aham. falou de êxtase religioso e dessas coisas todas, foi muito bom. E eu acho que hoje a gente vai, em alguns momentos, talvez tocar em temas próximos àquilo que ele trabalha na obra dele, mas de fato fica aqui o convite para as pessoas conhecerem. Quero agradecer muito quem está nos acompanhando, quem vai estar chegando agora, quem vai chegar. Continue com a gente, os seguidores da Camila, da editora, que passem a nos seguir, né? Os seus sigam a editora e os da editora sigam a Camila, porque ela tem publicado muita coisa legal aí. Camila, vamos que vamos. Fala um pouquinho para a gente de você, da sua formação, da sua travessia aí de pesquisas psicológicas. Ok. Então, Obrigado eu sou a mais uma Camila. vez. Imagina, eu que agradeço. E sou a Camila, tenho formação em psicologia, né? Minha primeira formação acadêmica em psicologia, é a área com a qual eu continuo trabalhando. Segui carreira acadêmica, né? Desde que me formei em psicologia. Então, antes de me tornar psicóloga clínica, por exemplo, que é uma das votações que eu tenho hoje, eu segui pelo contexto acadêmico, né? Então, eu quis fazer meu Perfeito. mestrado, quis fazer meu doutorado, quis lecionar primeiro, né? Então, primeiro me tornei professora antes de me tornar psicóloga clínica, como estava dizendo. A carreira acadêmica sempre me encantou muito, né? Essa história das pesquisas sempre me encantou muito. Então, e o tema da religiosidade, né? Que é o tema que me tocava numa primeira situação por uma questão pessoal, porque tinha a ver com uma vivência que eu tinha
em contexto religioso, que me fazia muito sentido, que era muito bom para mim, assim, eu gostava muito de Uhum. estar envolvida com tudo isso, e eu percebia nos discursos como as pessoas vivenciavam de formas diferentes essa religiosidade. Então, Perfeito. Jefferson, sempre me chamou muita atenção que algumas pessoas tinham a mesma vivência religiosa e elas ficavam encantadas por aquela vivência, e tinham pessoas que sofriam muito no mesmo contexto, sabe? Então, eu sempre Entendo. ficava nessa dúvida, eu falava assim, será que tem a ver com a pessoa? Será que tem a ver com o contexto? Será que tem a ver com muitas outras coisas? Isso a menina Camila, né? Lá atrás, assim, ainda em início de estudos e de tudo isso, mas essa questão me chamava atenção. E eu sempre falo para as pessoas, né, que eu acho que quando a gente estuda algum tema, quando a gente se dedica a uma vida acadêmica como a gente tem se dedicado, a gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz, né? A gente tem que ter gosto Claro, por aquilo que a gente faz. Tem que tocar nas nossas histórias de alguma forma, né? verdade. Então, isso foi muito o preâmbulo para que eu me dedicasse, depois cientificamente falando, a esse estudo. Então, eu fui fazendo isso no meu mestrado, fui fazendo isso no meu doutorado, agora tenho meu pós-doutorado. Minha carreira docente foi para esses contextos e é com isso que eu tenho caminhado. Muito partindo de uma experiência pessoal, mas interessada em estudar cientificamente essas questões também, né? E você entendeu que a psicologia seria, no teu caso, esse lugar de busca para essas respostas que você tanto queria, para entender essa diversidade de experiências, né? Podemos chamar assim, né, Camila? De experiências Exatamente. religiosas, experiências de espiritualidade, experiências de fé dentro de um mesmo contexto ou diferentes, enfim, dependendo daquilo que você fosse abordar. Você fez a sua graduação e o seu mestrado na Universidade Mackenzie, né? Que é a minha primeira casa também, é onde eu fiz a minha primeira graduação em teologia. E aí você migra para a Universidade de São Paulo para fazer o seu doutoramento, e é onde você está agora, fazendo pós-doc, não é? É O onde eu tô estágio até de pós-doc. agora. Isso. Também tem a ver com uma questão de mudança de temas, não do tema da psicologia da religião, mas mudança de Uhum. perspectiva, né? Então, assim, Linhas me de graduo. pesquisa, essas coisas, né? Isso, exatamente. Onde a gente encontra gente que fala uma língua parecida com o que a gente está querendo estudar naquele momento, né? Então, Entendo. quando eu saí da psicologia, eu fui para ciências da religião primeiro. Então, eu Uhum. quis ter um olhar da psicologia da religião, mas pela vertente desse olhar da ciência da religião, né? Então, eu saio de Joia. dentro da psicologia para olhar pela ciência da religião para o fenômeno psicológico. No doutorado, eu quis voltar para a psicologia, então eu volto para um programa em psicologia social, que é onde eu tô, né? Então, fiz meu doutorado na psicologia social e agora continuo fazendo meu pós-doc em psicologia social. É uma questão de mudança de perspectiva mesmo para estudar o mesmo fenômeno. A gente vai encontrando nossos grupos nossos laboratórios, né, nossos grupos de pesquisa, nossos pares. Então, foi um pouco desse percurso aí que eu fui fazendo. Muito bom. Bom, você me conhece, Camila, você sabe que eu sou historiador, então vamos seguir uma ordem meio que cronológica para poder conhecer as suas abordagens, as suas pesquisas. E eu listei aqui várias coisas, né? Quando eu vou conversar com a pessoa que eu convido, eu faço um levantamento, viu? Descubro cada coisa que você não imagina, mas eu não abordo tudo aqui. Tô brincando. E por exemplo, eu descobri aqui que você na sua graduação, você já trabalhou com um tema muito interessante. Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre ele para a gente, embora, claro, né, a gente vá passando depois por um amadurecimento científico, né, isso vai ganhando outras, mas eu acho que o tema é legal de falar um pouquinho do que você trabalhou ali naquela primeira, foi entre 2005 e 2009, a transmissão de valores familiares entre pais, ouvintes e filhos surdos precoces, certo? Imagino que essa questão de valores tenham a ver, de maneira mais específica, com a questão de valores religiosos, né? Mas outros também, éticos, morais, familiares, etc. O que você pode falar dessa experiência, primeira experiência de pesquisa que você É. desenvolveu?
essa experiência de pesquisa, ela tem relação com as questões religiosas, mas muito mais pela pesquisadora do que pela pesquisa. Por quê? Ah, Eu era intérprete de Libras quando eu era adolescente, no início da minha juventude. Então me interessava ah, muito essa discussão de surdez. É, era um público com o qual eu estava trabalhando como intérprete, né? Eu trabalhava na igreja como ah, intérprete, eu era intérprete na igreja, eu gostava uhum, muito de trabalhar com tudo isso. E então, quando surgiu a oportunidade do TCC, eu encontrei uma professora que tinha um trabalho muito voltado para essas questões. E aí calhou, assim, né, uma vivência que eu tinha com interesse de pesquisa que era das duas, e aí a gente propôs esse tema. Quando eu estou falando de transmissão de valores familiares, eu até falo de valores religiosos, mas não só. Eu estou falando muito das questões de como é que a linguagem se relaciona numa família, numa transmissão de valores em uma família, nas quais pais e filhos não falam a mesma língua, né? Os pais certo. ouvintes e os Uhum, filhos surdos. Então, estou partindo da ideia de que os pais falam português e os filhos falam libras. Essa é uma outra discussão, né, que eu nem claro, falo tanto dela, porque daí, assim, a discussão se as crianças falariam libras ou se as crianças precisariam aprender português de alguma outra forma. Não estou preocupada muito com essas questões. É mais essa perfeito. ideia, né, de que o quanto a língua influencia nessa transmissão de valores que são familiares, né? Pais falando uma língua, filhos falando uma outra língua. E eu estava preocupada com essa questão dos valores, essa questão de história familiar, da educação, da questão do que é importante para essa família, de qual é a moral dessa família. A religiosidade perpassa essas questões. Então, minha preocupação era um pouco essa lá nesse momento. E, de fato, né, foi a primeira experiência de pesquisa. A gente vai aprendendo muito inicialmente o que é uma pesquisa bibliográfica, o que é uma análise, como é que a gente faz O que, essas coisas. o que Foi essa são experiência. referenciais teóricos, né? E tudo isso, né? Exatamente. E vai Exatamente. Foi muito construindo, importante. né? E vai construindo a identidade da gente, de pesquisador, né, Camila? Eu costumo dizer assim, olha, aquilo que eu escrevi lá no meu TCC, lá no Mackenzie a gente chamava de TGI, né? Não sei se quando TGI, você fez, né? TGI. Trabalho de Foi. graduação interdisciplinar. Aham. Eu falo, eu não escreveria, acho que 80% do que eu escrevi, mas naquele momento foi importante. Naquele momento é o que fazia parte do seu universo, do seu campo de visão, da sua identidade, do seu começo, né? E aí depois você vai desenvolvendo. E não tem problema que hoje você repense. O Foucault fala isso, né? Não tem problema que eu diga hoje diferente do que eu disse 10 anos atrás. Eu mudei, eu passei por uma mudança, e isso é normal, né? Ou aprimorei, né? Sim, Enfim. sim. E E acho aí você. importante, Jefferson, Ah, desculpa, eu acho não, que isso. importante porque a gente aprende o que a gente não gosta tanto de fazer. E isso é importante para a pesquisa, né? A gente às vezes se preocupa muito com o que a gente gosta e a gente esquece que selecionar o que não nos interessa tanto já é um passo grande para que a gente faça novas É coisas. mesmo. Então, nessa experiência mesmo, eu também fui deixando, né? Também parei de trabalhar como intérprete, fui mudando um pouco o meu percurso. E entendi que essa pesquisa por si, eu já estava satisfeita com esse tema, eu queria me dedicar a outras coisas. Então, esses percursos que vão acontecendo com a gente também são importantes. A gente fala tanto Verdade. no mundo acadêmico de recorte, né? A gente fala para os nossos alunos, precisa recortar, tá muito grande o tema, precisa deixar mais É. pequenininho, mais ajustado. Saber o que a gente não quer mais é importante para o recorte, né? Quando a gente é aluno, a gente não entende e não aceita isso. Não, Quando a não. gente vira pura para o outro lado, a gente vê o quanto isso é importante, tanto É para o nosso verdade. trabalho como docente, como para o trabalho do É, estudante, né, que está exatamente. pesquisando. Bom, vamos lá. Aí no mestrado, ainda lá no Mackenzie, que eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa universidade, muito organizada, muito pontual em tudo, né? Ela tem lá a sua identidade e tal, mas que eu acho que faz parte de toda a universidade confessional, né? É uma questão outra, mas do ponto de vista institucional é uma universidade, na minha opinião, nota 10, né? Muito organizada, muito é, coerente, etc.
Aproximações entre o crer e o não crer. E aí você trabalha com a avaliação da qualidade de vida de jovens evangélicos, ateus e sem religião. Foi Exatamente. orientanda do grande Antônio Máspoli de Araújo Gomes, que foi meu professor e foi diretor da escola de teologia quando eu fazia É a minha verdade. graduação. E aí, como que foi estudar isso? Eu acho que é um tema muito bacana porque você vai começar a ter contato com outras cabeças, outras, né? Aquela pesquisadora que trabalhou a transmissão de valores, agora vai começar a estabelecer um contato com outras experiências, outras perspectivas. E aí, como que foi isso? Fala pra gente. Exatamente, foi isso mesmo. Também tenho muito amor pelo Mackenzie, assim, é uma casa, eu sou muito saudosista, assim, sabe? Amo muito o Mackenzie, falar do Mackenzie. E o professor Maspoli foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de pensar religiosidade de forma científica, né, de forma acadêmica. Saiu da graduação da psicologia muito interessada em estudar o comportamento religioso, ainda não sabendo muito bem como fazer isso, e aí por isso que o professor Maspoli foi muito fundamental nesse processo. E aí, Jefferson, me interessava muito entender algumas coisas, né? O que eu lia ou o que eu ouvia das pessoas era que religiosos tinham melhor qualidade de vida do que pessoas não religiosas. Essa Certo. era a definição geral que as pessoas me davam ou me diziam, né? E eu achava, ok, podia ser coerente aquilo, a gente tem fundamento para isso, né? Alguns estudos. É claro que qualidade de vida é um termo bastante amplo, a gente tem gente que vai explicar melhor o que é isso, né? O que Esse, significa. Então tem gente. esses dias eu tive um papo sobre esse tema com uma bióloga, né, Aham, que foi maravilhoso, do Mackenzie, inclusive, ela está no legal. Mackenzie até hoje, fazendo lá tudo, mas é outro olhar, igual você disse, né, da Isso, biologia, é uma. Exatamente, né, exatamente. É grande, né? É um espectro muito uhum, grande. verdade. Então tem gente que vai falar assim, olha, religiosos têm mais sentido de vida do que pessoas que não são religiosas. As pessoas vão dizer coisas diferentes em relação a isso, né? Mas como impressão geral, aí pensando bem pela vertente da psicologia, eu falava assim, por que algumas pessoas, a pergunta que eu te falava, né? Algumas pessoas estão no mesmo contexto, estão vivendo isso bem, estão num contexto, estão vivendo isso mal. Será que a questão é mesmo a religiosidade? E religiosidade aqui eu tô falando bem filiação religiosa, assim, sabe? A placa Uhum. da igreja, O fato de o ter nome. alguma religião, o fato de ter alguma Isso, frequência de ir no terreiro, de ir no culto, de ir na isso. missa, né? Exato. A preocupação era bem essa, assim, será que o ir ou não ir, ou dizer que é ou dizer que não é o fator de grande influência para a qualidade de vida? Era um pouco dessa minha pergunta. E aí, quando eu comecei a estudar isso, daí os meus professores, né, tanto o professor Mascoli quanto o professor Wellington, que depois se tornou meu orientador, nessa época do mestrado ele foi minha banca, Tá. e os dois falaram assim, Camila, então compara grupos. Se você quer saber entre religiosos e não religiosos, compara os dois, aplica o mesmo teste nos dois grupos. E se essa hipótese é verdadeira, os religiosos têm que ter um score muito mais alto nesse teste do que os não religiosos, né? Uhum. Não só não religiosos ateus, mas aí eu insiro um terceiro grupo aí que são os sem religião, que é aquela categoria do censo dos jovens, no caso que minha pesquisa está falando de jovens, que são jovens que não estão institucionalizados, mas que dizem manter uma mesma fé, por exemplo. Então, o jovem diz Tá. assim: eu ainda acredito em Deus, mas eu não estou na igreja. Dentro do contexto Uhum. evangélico, a gente até fala um pouco dos desigrejados, que Usam também esse termo. conversa. Isso Tá. também estão dentro aí desse grupo do sem religião. Então, eu estava preocupada com isso, né? Porque um grupo seria um grupo absolutamente institucionalizado, um grupo seria avesso a isso, negando inclusive essa possibilidade, e esse grupo do meio que ficaria oscilando, né, entre uma coisa ou outra. Então, Uhum. na minha hipótese, um grupo teria uma qualidade de vida absolutamente alta, um grupo teria uma qualidade de vida muito baixa, e esse grupo do meio talvez oscilaria, se a gente fosse ver pela filiação religiosa, o que não acontece enquanto resultado. Então, quando eu aplico a escala e quando eu coloco tudo, minhas hipóteses vão por água abaixo, né? E o que que eu vejo, Jefferson? Tá todo mundo igualzinho ali no meu teste. E aí fui ter que lidar com esses dados e fui tentar entender o que estava acontecendo. E isso foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira mesmo, porque o que a gente começou a descobrir, e eu tinha alguns dados para isso, né? O que a gente foi analisar foi uma outra variável que eu nem estava tão preocupada com ela, mas que ela estava ali, que foi a questão do sentido de vida. Então, basicamente, a história era assim:
a questão não era tanto a filiação, mas o sentido que a pessoa dava para a filiação. Então, por exemplo, um religioso que me dizia assim: olha, eu sou religioso, isso me faz sentido, eu gosto do que eu faço, eu sei por que eu faço, eu sei que essa é a minha crença, que tem sentido na prática religiosa dele. Esse religioso tinha qualidade de vida alta. Um religioso que me dizia assim: olha, minha religiosidade, eu vou na igreja porque minha mãe mandou, porque eu cresci nela, porque meus amigos estão indo e eu estou indo também. Algo que não era dele, sabe? Algo que ele estava indo por algum tipo de influência, que não era Uhum. algo que fazia tanto sentido para ele. Esse religioso tinha qualidade de vida baixa. Só que isso também acontecia nos ateus. Então, os ateus que me diziam que o ateísmo dele era um ateísmo fundamentado, que ele sabia porque ele era ateu, que ele tinha feito aquela decisão, aquela escolha, a qualidade de vida dele era alta. Um ateu, que era um ateu que me dizia assim: olha, acho legal ser ateu e tô seguindo aí, tô vivendo aí, tá tudo certo. Algo que não implicasse tanto sentido voltado para esse ateísmo, a qualidade de vida era baixa. Então, o que a gente achou foi uma relação entre o engajamento, a intensidade da crença e a qualidade de vida. Então, parece que importava, pelo menos na minha pesquisa, é claro que minha pesquisa não pode ser generalizada, eu trabalho com Uhum. amostra pequena, tem todos os limites, né, da minha pesquisa, mas no meu grupo, na minha pesquisa, a gente encontrou uma relação entre sentido que a pessoa dá para aquela crença ou ausência de crença e qualidade de vida. Importa menos a placa e mais o que ela vive, o que ela sente, como ela escolhe aquilo, né? Olha, maravilhoso. Eu tenho algumas perguntas já aqui, viu? Antes de Justo, entrar no faça. tema do doutorado. Já vai Faça. falando, eu já vou, e tem o pessoal participando aqui, falando que se encontrou e tal. Legal. Desculpa, não consegui acompanhar, gente. Eu preciso aprender um jeito de. Talvez eu precise até um pouco de, sei lá, de algum acompanhamento terapêutico, porque que eu não tô, eu tenho medo de colocar o dedo aqui e sumir tudo. Sumir. Mas vamos lá. Por exemplo, você falou dessa coisa do sentido que ela dá à vida, né? Né? Aham. Aí eu fico me perguntando, Camila, é o sentido que ela dá ou é o sentido que ela aprendeu a dar? Uhum. E aí, se você pensar de alguma maneira, esse pessoal que está ali na sua segunda pesquisa, Uhum. eles, de alguma forma, né, passaram por aquele processo estudado lá na graduação da transmissão de valores, Sim. receberam valores, e aí eles ou viveram uma ruptura, Uhum. ou, que é o caso, por exemplo, do grupo ateu, ou então eles falaram: olha, eu tô aqui por outro motivo, menos porque eu quero, mas eu É tô aqui verdade. ainda, né? E certamente esse estar ali por alguma coisa são os valores que ele recebeu. Então eu fico. Essa coisa de que você ouvia, né? E eu ouvi muito isso também. Ah, se a pessoa ela tem uma espiritualidade, uma religião, a qualidade de vida é melhor. E Isso. você percebeu na pesquisa que isso é furada. Não tem nada a ver porque você tem gente com e sem qualidade de vida em qualquer Exato. condição. Ateu, não ateu, cristão, espírita, Qualquer. católico, não, Aham. não importa. Porque assim, não tem nada a ver. Uhum. Será que isso não tem a ver com uma forma de legitimar o discurso por parte das hierarquias, das lideranças, né? Claro, não de todas, mais uma vez aqui, né? A gente tem que sempre dizer, eu acho que não precisava, mas a gente tem que ficar dizendo que a gente não está generalizando, né, Camila? Sim, Porque senão sim. as pessoas falam, né? Mas enfim, a gente não está generalizando. Mas há líderes que a gente sabe que fazem isso, não fazem? Eles, para Sim. legitimar a, a, a sua identidade, o seu, né? Eles falam: olha, para você ser feliz, você tem que estar aqui. É Para você estar verdade. feliz, você tem que participar desse rito. Para você estar É feliz, verdade. você tem que ter uma frequência. Enfim, aí Sim. você percebe que a pessoa, na vida mesmo, ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Sim. Então, será que não tem a ver mais com essa construção discursiva? Que ela Acho que sim, recebe e aprende a Jefferson. reproduzir? Acho que sim, e lidei com isso de forma prática como decorrência da pesquisa. De dois jeitos. Um foi no meu caminho de pesquisa, então, assim, no doutorado eu fiz um aprofundamento em um tema específico, mas depois no pós-doc eu vou estudar desenvolvimento religioso. E eu falo um pouco desse caminho que você está falando da transmissão de novo, de como isso é falado, que eu já volto nisso, mas só para dizer de uma decorrência, de uma consequência direta da pesquisa,
foi que essa pesquisa teve uma repercussão muito legal. Quando eu terminei a pesquisa, ou quando eu estava terminando a pesquisa, muitos amigos meus evangélicos ficaram interessados na pesquisa. Então, assim, eu fui em alguns programas de TV, de programas evangélicos, inclusive, que queriam discutir esse assunto, que acharam que fazia sentido falar dessas coisas. É, as pessoas encontraram no seu discurso. Eu tive alguns professores muito queridos lá do Mackenzie que conversaram comigo e falaram assim: Camila, eu vivi algumas coisas parecidas, essa ideia de que é ou que não é. E o que aconteceu, Jefferson, assim, a repercussão foi muito bacana. Eu tive vários convites para falar disso, né? Falei disso em igreja, que eu achei muito legal. Eu gosto muito dessa ponte, né? De sair do acadêmico para falar disso em outros lugares. Então, tive a oportunidade de fazer isso. Mas eu me encontrei com alguns líderes e quando eu contava da pesquisa, eu ouvi não uma vez só, eu ouvi algumas vezes líderes religiosos que falaram assim para mim: quem foram os jovens que você entrevistou? Quem foram os jovens que responderam à sua pesquisa? Porque se fossem os jovens da minha igreja, o resultado daria diferente. Não. E aí, essa foi a percepção, né? Porque daí eu falei assim: qual é a lógica que existe por trás disso? E parece que a lógica é essa, como se os jovens que responderam à minha pesquisa fossem jovens meio fracos e É. que o resultado foi enviesado por Ou isso. fracos, ou mal orientados, ou enfim. Isso, exatamente. Que foi esse discurso. E, de novo, não foi uma vez só. Esses líderes falando isso. Se fossem jovens da minha igreja, o resultado não seria esse. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Qual a expectativa de resultado que esse líder teria em relação a isso? É, Será que de fato era importante para ele? Porque até onde eu compreendo os meus próprios resultados, posso estar errada, né? A compreensão que eu mesmo faço da minha pesquisa. Mas eu acho que em nada essa pesquisa valoriza ou desvaloriza alguma coisa. Ela aborda um outro ponto, né? Ela traz uma outra discussão que eu acho que ela é muito importante também. Em que esses líderes acham que estar vinculado ou estar institucionalizado vai afetar a vida desse dessa jovem garantia. nesse ponto, né? Ter essa garantia, exatamente isso. E quando você falou da transmissão dos valores e do sentido, né? Que você falou do sentido aprendido ou do sentido que a pessoa deu. É. Eu acho, Jefferson, e aí amarrando também com o tema que eu estudo hoje, que é do desenvolvimento religioso, eu acho que todos passamos por uma cisão, por uma ruptura. A gente aprende e a gente Uhum. precisa questionar isso que a gente aprendeu. Alguns confirmam aquilo que tinha aprendido, outros negam. Então, assim, a gente afirma ou nega, mas o momento crítico, que é a adolescência, né, que é o momento da juventude, que é esse momento de você se questionar em relação àquilo que a gente aprendeu, é muito importante que ele aconteça, porque ainda que eu continue com a mesma crença que eu aprendi com a minha família, com o mesmo contexto que eu aprendi, agora é meu, não é mais porque eu aprendi, né? Eu questionei, mas eu reafirmei aquilo que eu tinha aprendido. Ou eu questionei e entendi que não era mais o meu caminho, mas por um lado ou por outro se tornou meu. O problema é exatamente isso, quando a gente tem um adulto ou um jovem adulto, né, que ele continua vivendo não porque é dele, mas porque ele aprendeu assim, continuou assim, a síndrome de Gabriela, né? E segue, vai fazendo desse jeito e continua assim. Não é dele. A crença não é Essa, dele. e essa experiência da ruptura, ela, ela é decisiva. Né? Ela é decisiva Absolutamente. e ela pode gerar diferentes resultados. No no... Bom, vou falar pelo meu caso, não sei, já ia falar no nosso caso. Mas assim, no nosso, né, a academia contribuiu muito para isso, né? E aí, consequentemente, eu acho, olhando hoje, eu acho que a ruptura ela foi menos traumatizante do que talvez tenha sido para outras pessoas que vivenciaram a ruptura de forma mais, né, mais difícil de enfrentar. Uhum. E tem um comentário aqui de uma querida que está sempre aqui com a gente, que é a Zenita, que é minha aluna, inclusive, de pedagogia. Um beijão para ela e obrigado por estar sempre acompanhando, Zenita. Ela fala aqui, ó, sem falar que às vezes Uhum. você fica sufocada dentro da religião. É Isso tem a ver com verdade. uma outra coisa que eu ia falar há pouco, que eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do líder chegar e ficar legitimando, martelando, martelando lá para a pessoa
E ainda por cima, depois de você ter ido lá falar tudo que você falou, o cara ainda fala, mas se fosse os da minha, né? Que é o lance da culpa. É, É o lance da culpa. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela já viveu a ruptura, né, Camila? Só que ela não exato. sai, ela não vive a ruptura de 100%. Por quê? Porque ela tem essa coisa da culpa muito pesada ainda dentro dela. É Né? verdade. Eu não sei o que, que você pode falar. Eu acho que como psicóloga sobre esse tema culpa, ainda mais uma psicóloga que estudou e estuda, dedica a vida a estudar a questão religiosa, eu acho que você tem muito a falar sobre isso, né? A Zenita está agradecendo aqui, imagina, Zenita, a gente que agradece por você estar acompanhando a gente. Obrigado. E é isso mesmo, a culpa e o sufoco que ela tinha falado, né? Essa sensação de estar sufocado dentro desse contexto. É, eu estava essa semana discutindo com um grupo de estudos que a gente tem, né? Que a gente fala de psicologia da religião, e o nosso tema dessa semana foi exatamente o sofrimento religioso, e falava um pouco disso, né? Da culpa e o sofrimento, Jefferson, que muitas vezes é gerado dentro de um contexto religioso, né? Como eu falei, é, o contexto não é sempre benéfico para uma pessoa. Tem pessoas que vivem aquilo de uma forma muito angustiante, muito sufocante, e elas ficam É, muito culpabilizadas por isso. Até porque, quando a gente fala de experiências religiosas, e aí aqui vou falar muito em nome do cristianismo, mas pode ser aplicado para outros contextos também, vou falar de cristianismo, que é o que eu estudo melhor, o que eu conheço melhor. A gente não fala em nome da gente mesmo, a gente fala em nome de Deus. Como é que eu lido é, com Deus, né? Eu não estou lidando com as pessoas exatamente, é sempre em nome de alguma coisa. Então, não querer fazer alguma coisa ou me sentir cansado por viver alguma coisa, enfim, é, lidar com essas experiências religiosas muitas vezes é lidar com a ideia que as pessoas fazem de que elas estão indo contra o próprio Deus. E aí não é eu ir contra a sua vontade, né, Jefferson? É eu ir contra a vontade de Deus. é, Isso tem um peso diferente, né? Isso culpa muito as pessoas. Sabe que isso tá no discurso, né? Inclusive, né? Olha, o se tempo todo. você se rebelar, se você romper, se você fizer alguma coisa errada, é com Deus que você está fazendo. Então é com Ele que você Justíssimo. vai ter que se ver depois. Aí, Justíssimo. Justíssimo, exatamente isso. Eu ouvi muitos jovens quando eu estava fazendo minha pesquisa do mestrado, e os jovens me contavam isso, eles falavam assim: eu não quero mais ser dessa denominação. Então, por exemplo, tá? Eu estou criando aqui um exemplo. O jovem era, sei lá, presbiteriano. E aí ele dizia assim: olha, eu não quero mais ser presbiteriano, eu quero ser batista. Ele não mudou de religião. Ele não mudou nem de segmento dentro do protestantismo. A gente for ver os tradicionais, ele está é, de uma presbiteriana para uma é, batista. Eu quero dizer assim, poucas diferenças. poucas, né? Assim, a gente tem algumas diferenças, mas são poucas. E os jovens me diziam assim: minha família não entende, minha família não aceita, acha que eu vou romper com isso. Então eu preciso ser presbiteriano, por exemplo, para o resto da minha vida. Ou eu ouvi um caso como esse, que é isso, né? Assim, sou presbiteriano e quero me casar com um batista. E aí minha família diz que não é desse jeito, tem que fazer. Tô dando exemplo, né? Assim, pode ser qualquer um Uhum, dessas vertentes, tem vários exemplos lá. É, que ideia é essa que a gente vai fazendo dos grupos, dos contextos? Isso gera é, muita culpa, porque esses jovens falavam assim para mim: eu nem tô saindo do meu grupo, eu só quero mudar de igreja e eu não posso, eu sofro com isso. É, a família tem um peso muito grande, né, nessas questões todas. verdade. E esse discurso fica mesmo, né, sendo passado, sendo. Essa semana eu vi um texto do hoje meu pastor, né, que é o Ed Renekiewicz, e ele falava assim que em nome da liberdade, a gente prega a liberdade religiosa, né? Dentro da religião a gente prega a liberdade. E que em nome da liberdade, muitas vezes a religião nos aprisiona. Então a gente, em nome da tal da liberdade, a gente fica preso, né? Dentro dessa própria religiosidade. Então, como é que essas relações são vistas? Como é que essas relações são vividas? E nesse sentido, o psicológico é intenso, porque daí a É, culpa carimba. E como é que a gente rompe com isso? Como é que a gente sai dela? É um processo grande para que isso possa acontecer.
Olha só quanta coisa a gente conseguiu depois só dessa fala, né, da Zenita, a questão de sufocar, da culpa. E aí vieram outros comentários aqui na sequência. Por exemplo, o nosso querido Carlos Bregantin, grande amigo e que conhece de perto muito mais do que a gente todo esse cenário. Verdade, É amigo pessoal do Ed René, que você acabou de verdade. citar, há muitos anos. E ele chamou atenção, sem falar da arrogância de alguns líderes. Né? É Ele falou isso, verdade. é verdade. Né? A Rosilene, ela já escreveu aqui algumas coisas. Eu consegui pegar, por exemplo, quando ela disse que ela está amando a live. Obrigado, Rosilene, por estar acompanhando. E continue com a gente. E eu queria que você respondesse a professora Verônica, que Aham. escreveu que a família pode, ela perguntou, né? A família ela pode de alguma maneira contribuir para esse sufocamento, né? E aí você falou da família agora há pouco, né? Então quer Aham. dizer, você tem aquela família que oprime também, né, Camila? Tá oprimindo também. E Com com a certeza. melhor das intenções, mas não sabe que está fazendo mal, que está oprimindo. É, E aí é entram verdade. certamente os que estão lá na sua pesquisa na falta de qualidade de vida, mesmo estando num ambiente religioso a vida inteira. Mas a Sim. Verônica está falando, está sinalizando aqui para uma outra possibilidade, né? Aí eu perguntaria, né, aproveitando o gancho dela, quando que a família pode fazer o contrário, né? Ou seja, contribuir para esse sufocamento não acontecer, mas Ser contribuir para que ele aliviado, né? seja aliviado. Uhum. Aliás, um beijo para Verônica. Eu a conheço, ela é super querida. E agora na minha pesquisa de pós-doutorado, eu tenho estudado religiosidade de crianças. Uma preocupação era exatamente essa, né, Jefferson, de pensar assim, bom, e como é que isso fica nas crianças, então? Porque os adolescentes, os jovens, os adultos, não estão de alguma forma respondendo por eles, ou vão aprendendo a responder por eles, né? E as crianças, como é que isso fica? E aí eu acho que isso responde um pouco dessa pergunta da Verônica e dessa que você me fez agora, porque assim, sim, a família é muito fundamental. A gente vê que a vivência religiosa que essas crianças têm, na verdade, minha pesquisa de pós-doc, eu peço para que as crianças desenhem Deus. Essa é a atividade que eu peço para as crianças fazerem, De né? quantos anos, mais ou menos, as crianças, a idade? Eu eu estou trabalhando com uma faixa grande, eu trabalho com crianças de 5 anos até pelo menos 15, 16 anos, que já não são crianças, né? Já são Ah, adolescentes. adolescentes, é. É uma faixa grandona. Mas eu pego isso, né? Dos menorzinhos até esses adolescentes aí. E quando a gente pergunta para as crianças isso, a gente vai vendo as diferenças etárias mesmo da resposta que as crianças vão dando. Então, Tá. crianças menorzinhas, elas me dão uma resposta muito próxima das suas famílias. Elas falam de coisas muito parecidas com seus históricos familiares. Inclusive, a representação de Deus que elas fazem é muito parecida com a representação dos seus próprios pais, né? Das suas figuras Ah, parentais. E parece que isso vai mudando no decorrer das idades. Então, quanto mais ela vai crescendo, ela vai se distanciando, vai criando outras ideias, ela vai aprendendo coisas a respeito de Deus, ela vai colocando isso até na posição do desenho, sabe, Jefferson? Então, crianças uhum, menorzinhas desenham Deus menorzinho na folha embaixo, crianças maiores vão colocando Deus mais em cima e vão engrandecendo. A gente vai tendo um aprendizado social mesmo em relação a que esses legal. desenhos e a tudo isso. Como é que as famílias podem auxiliar nesse processo? As famílias podem auxiliar nesse processo vivendo esse processo. O que eu quero dizer é assim, tem que ser autêntico. O ensino, sabe a história que a gente fala do exemplo? De que assim, é muito difícil que eu ensine para o meu filho algo que as minhas atitudes não combinam exatamente com aquilo que eu estou ensinando. Para a criança, essa percepção da vivência é muito maior do que o ensino formal que é apresentado para ela. Então, a gente vê que as crianças que têm experiências dentro das suas próprias casas, que falam desses assuntos, que têm isso como importante, nos seus ritos, nos seus hábitos, aqui falando de crianças que são religiosas, né? Uhum, Crianças que são claro. religiosas também tem a ver com isso, mas desde que seja algo de fato vivido em casa, essas crianças vivem essa religiosidade de uma forma muito mais saudável do que essas crianças que são levadas ou que são formalmente apresentadas a uma religiosidade.
Uhum. Eu diria assim que o exemplo é a melhor forma de fazer com que isso não seja um sufoco na vida das pessoas. Perfeito. É, isso vale para a religiosidade e para tantas outras coisas que a gente fala na psicologia. Verdade. Então, vivendo, né? Quanto mais o discurso é incoerente, mais a gente se sente sufocado. Quando a gente está num ambiente que a gente está olhando e falando assim, mas não está combinando aquilo que a pessoa está dizendo com aquilo que a pessoa está fazendo, isso vai gerando na gente uma coisa esquisita. Então, quando Fala isso pode ser tanto, vivido, fala tanto de amor na igreja, mas bate na mãe aqui dentro de casa. é mais ou Fala menos tanto, isso. né? Fala tanto de amor e eu vejo o que, que meu pai faz em relação às coisas do trabalho, com as É, pessoas e, enfim, eu acho que, né? A criança, poxa, a criança, ela não é boba, né, Camila? de A gente jeito já nenhum. definitivamente aprendeu que a criança ela tem uma percepção que desde muito cedo, que a gente às vezes acha que ela não tem. E aí ela vai construindo em paralelo esses tais valores, né, que se diz que vão dar a ela qualidade de vida a vida inteira, se ela continuar neles, mas ela vai vendo que, peraí, Não não é isso que combina? eu vejo, não combina, alguma coisa está Exatamente. errada, né? Exatamente, exatamente. É, fica incoerente mesmo. Sabe, Jefferson, eu já ouvi de crianças, tanto na pesquisa como de questões teóricas mesmo, eu já vi de crianças pequenininhas, crianças que me disseram assim, Camila, eu odeio, a palavra era essa, né? Eu odeio a religião da minha avó, por exemplo. É, Camila, eu não quero isso, porque é muito chato, porque é muito ruim. E O essa que criança ia na leva uma igreja. criança de 4, 5, 6 Exato. anos ter essa avaliação, né, Camila? Exato. Essa criança, muito dificilmente ela tem termos formais, né, estruturados, É, organizados em pensamento cognitivamente falando, essa compreensão do que é a igreja. Ela está falando de uma percepção, ela está falando de uma intuição, ela está falando do que ela vive. E quando essa criança está me falando que odeia a igreja da avó, muito provavelmente ela odeia coisas que a avó faça em nome da igreja. Ou coisas que a avó vive em nome da igreja, né? Comportamentos que essa avó faz em nome da igreja. Então, do que ela está me falando, né? E que vivência é essa? Essa criança pode passar a vida inteira dentro da igreja, mas a sensação que eu tenho, a experiência que eu tenho do que eu tenho vivido e visto, é que na primeira oportunidade que essa criança tiver, ela tá fora. claro. Olha, tem um comentário muito legal aqui da Viviane, uma querida amiga, que fiz live com ela recentemente porque ela lançou um livro há pouco tempo. Não tem um mês, 2 meses do livro dela. Um livro infantil, ela é pedagoga, professora. Beijão para Viviane. É, é um tema muito delicado que ela coloca aqui, né? Tema muito importante. As crianças em contexto religioso sofrem profundamente. A gente precisa falar sobre esse sufocamento que reverbera em comunicação violenta fora da É igreja. verdade. Tudo a ver com o que a gente está falando, né? E a gente sabe, cada ser humano é um ser humano, né? Não existe ninguém igual a ninguém, né? E aí o que, que vai acontecer? Essa criança ela pode reagir das mais diversas maneiras e uma delas pode acabar reagindo de maneira construindo uma identidade violenta por conta daquilo que ela vive, presencia e etc. Não é, Camila? Pode acontecer isso, não? Sim, com certeza, é uma junção de fatores. De novo, a gente está dando o exemplo da religiosidade, mas ele fica como uma faceta de tudo isso. O comportamento, ele é multifatorial, né? Então a gente vai É, olhando por várias vertentes diferentes. É sim, é muito possível. É só a gente ver os índices aí que a gente vê de tantas coisas, do quanto essa vivência primeira, essa experiência primeira afeta em outras coisas posteriormente. Então, é muito possível que isso aconteça assim. Esse sofrimento, ele precisa ser escutado e compreendido, até para que a gente possa viver melhor nossas religiosidades, né, nossas crenças, os nossos ensinos, criar melhor os nossos filhos, para que a gente viva isso de uma forma muito mais saudável. O que a gente está chamando de saudável ou doentio não tem tanto a ver com o contexto, mas tem a ver com a relação que a pessoa estabelece com aquele contexto. Então, tem a ver com a gente, né? Tem a ver com questões muito mais internas do que com outras coisas.
É, e assim, agradeço mais uma vez a Viviane por ter participado aqui com a gente, né? Só para aproveitar o gancho, né? Fazer o propaganda, né? Do livro dela, que é A Obrigada. Princesa que Preferia Morcegos, né? Já vai trabalhando com essa construção, né? De valores bem diferentes dos que as crianças estão acostumadas a receber, né? Super me Ou interessei seja, pelo livro dela, gostei muito. que é o quê? É ensinar o respeito ao outro, né? Independentemente da condição humana do outro, né? Legal. É muito legal. Depois fica o convite para o Mas, pessoal entrar lá no site e assistir a live com ela, que foi muito bacana. Foi a primeira dessa série com mulheres que eu estou fazendo que agora, legal. né? Que está sendo muito bom. Bom, olha, o tempo está correndo, a gente já está quase, né? E eu não quero deixar de falar com você do doutorado, porque você Tá. estudou experiências religiosas anômalas, né? Anômalas, né? Aham, Conceito psicológico, né? Mas tem aham. uma questão específica, religiosidade e experiências anômalas no protestantismo brasileiro. Aí você Isso. delimita o objeto, né? Você delimita o público e se concentra. Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu conversei com o Everton, né? Só que ele trabalha mais, eu acho que no contexto do espiritismo, aquela coisa, né? Mas aqui você trabalha bem com o protestantismo. E o protestantismo brasileiro, a gente pode dizer, recentemente eu tive que fazer um capítulo para um livro que vai sair daqui alguns dias pela editora Clené, sobre fundamentalismo religioso. E a percepção foi a seguinte: dos anos 60 para cá, né, começa a haver uma consolidação do pentecostalismo no Brasil. Aham. E em termos de crescimento numérico e de representação numérica, o protestantismo no Brasil ele sobreviveu, né, com intensidade por conta do crescimento pentecostal dos anos 70 em diante, né? E Ok. aí com o chamado neopentecostalismo, então aí que a coisa cresceu mesmo, né, numericamente, né, ou inchou, sei lá como que a gente pode chamar esse crescimento, né? Mas de todo modo, foi com esse público que você trabalhou, né? Ou você também trabalha com os protestantes tradicionais, das igrejas mais históricas? Como que foi essa pesquisa de doutorado? E o que que é essa religiosidade e essas experiências anômalas, né, no olhar da Certo. psicologia, Camila? Certo. Então, assim, eu estava trabalhando com psicologia da religião e protestantes como um tema mais amplo. No doutorado, eu faço Hum, uma pausa e aprofundo um pouco esses protestantes, né? Peguei os tá. três grupos, Jefferson. Pego os tradicionais, os pentecostais e neopentecostais. Minha Hum, definição é muito essa que você está dizendo, né? É uma questão histórica mesmo, né? Quem é que vem uhum, primeiro, a onda do pentecostal. Primeira onda, segunda onda e terceira onda, né? Assim, tá. a onda do pentecostalismo, a onda dos neopentecostais, depois, né? Com tudo isso. Uhum, E eu tô preocupada com experiências. Então, assim, a gente ouve as pessoas nos contando, não só no contexto religioso, de experiências que a gente não tem ainda uma compreensão científica do que elas são. Por exemplo, uma pessoa que me diz assim que ela teve um sonho que a gente chama de um sonho premonitório. Então a pessoa sonhou com uma coisa e aí deu, sei lá, uma semana e aconteceu aquilo que ela sonhou. Sonhou que, sei lá, algo trágico, sonhou que fulano ia morrer. E aí, na semana seguinte, a pessoa morreu. Uma pessoa que, sei lá, né, no contexto religioso, me conta que ela teve uma cura. Ela foi curada, ela estava doente e ela passou por algumas experiências. Ela teve uma experiência de fé, linguagem religiosa, né? Passou por alguma uhum, experiência religiosa e tudo isso. E ela me conta que foi curada de alguma doença que ela tinha. Então, ela vai no médico, não tem mais a doença que ela tinha. Essas experiências, elas não são experiências objetivamente explicadas do ponto de vista científico. A gente tem algumas explicações para elas, mas elas não são experiências comumente explicadas ou compreendidas no escopo de ciência que a gente tem hoje em dia. E tá. essas experiências, elas têm sido estudadas, esse é o termo de experiências anômalas, né? Essa é a ideia das experiências anômalas. Anômala não enquanto esquisita, de anormal, mas Tá. anômala enquanto experiências que não são compreendidas nesse escopo científico. É nesse sentido que eu tô falando, É, né? porque essa palavra é bom tomar cuidado porque ela tem um sentido um É pouco até pejorativo, dependendo da forma como ela é usada, né? isso. Então, a gente está pensando nessa lógica dessas experiências. Isso vem sendo estudado amplamente por muitos contextos. E aí eu falei assim, Tá. bom, mas na religião a gente vê muito isso, né? A gente ouve com muita frequência isso.
Aqui, Jefferson, eu estou menos preocupada em entender se a experiência aconteceu ou não, se foi de verdade ou não, se a pessoa foi curada Uhum, mesmo ou se não foi. Mas a pessoa que passou pela experiência está diante de mim e está contando que passou por isso. Então, essa é a perspectiva psicológica, né? Quero ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre isso. E aí eu quis ouvir pessoas que passaram por essas experiências e que fazem atribuições religiosas a elas. Então a pessoa me diz que passou por esse processo, que ela não tinha mais uma doença e ela tinha uma doença e de repente ela não tem mais uma doença, ela chama isso de cura. E ela diz que ela foi curada por Deus. Então, assim, o uhum. processo, o fenômeno que aconteceu foi, ela tinha uma doença, não tem mais. A leitura que essa pessoa faz disso é: eu fui curada e foi Deus que me curou. Então ela faz uma atribuição religiosa para essa experiência que ela viveu. Um milagre. Essas pessoas, isso, essas pessoas foram as que eu quis estudar, né? Então eu quis estudar isso no protestantismo. A gente Tá. conversa com outras pesquisas que estão sendo feitas, mas quis estudar isso dentro dos protestantes. E aí também foi bem bacana entender um pouco desses discursos. Sim, a gente tem maior prevalência de experiências em pentecostais e neopentecostais do que em tradicionais. Então, tradicionais me relatam menos experiências do que pentecostais e neopentecostais. O tradicional fala, eu fui ao médico, fui curado. É isso, é isso. Os Não é? tradicionais, é muito interessante. Os tradicionais, eles fazem mais atribuições naturalistas. Então, eles É, dizem assim, é, é, isso foi acaso, isso foi o tratamento médico, é. isso É bem foi mais tal coisa. racionalista, né? Muito Racional, sei mais, lá, né? muito mais. Os neopentecostais, os pentecostais fazem muito mais atribuições sobrenaturalistas. Então eles É. falam que foi de Deus, que foi do diabo, que foi o milagre, que foi um anjo, que foi Foi uma alguma visão. coisa fora do normal, né? Foi alguma coisa Exato, sobrenatural, espiritual. É difícil exatamente. né? Bom, olha, eu acho que assim desse tema a gente pode tirar muita coisa. Uma delas que eu gostei muito do que você falou agora na sua resposta foi o seguinte, e é muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando aqui ouçam isso, né? A sua preocupação não é em dizer que aconteceu ou não aconteceu, houve a cura ou não Uhum. houve, houve o milagre ou não houve, não é esse o seu objeto. Não é essa a sua preocupação. Você não quer nem legitimar e nem deslegitimar a experiência que a pessoa está, a atribuição que a pessoa está dando à sua experiência. Não é isso, mas é o relato em si, né? A experiência em si e, de alguma maneira, os efeitos disso na vida dela, né? Por quê? Porque você tem tanto aquelas pessoas que passaram por essa experiência da cura, como você tem aquelas pessoas que não passaram, e Sim, esperavam e não aconteceu. Ou que esperavam a cura de um familiar e a cura não veio, a pessoa morreu, a pessoa perdeu a vida. E aí, já pensou se você vai fazer a mesma pesquisa com o contrário, com as que não foram curadas, ou que não viram o seu familiar, o seu ente querido sendo curado? Eu sei que o seu objeto foi com os que disseram que receberam a cura, mas como que você acha que seria abordar isso a partir das pessoas que não vivenciaram o tal milagre? Você acha que a maioria das pessoas. Aí eu já estou trabalhando aqui no campo da especulação, né? Até fugindo um pouco da ciência, né? Mas assim, você acha que as pessoas elas tenderiam a dizer assim, por a maioria, apesar disso eu continuo com a minha fé, com a minha religiosidade, etc. Ou foi por causa disso que eu não quis mais saber de nada? O a que gente você tem as acha? duas coisas enquanto relato. É, Tá. a gente tem alguns, Jefferson, nos meus relatos, que falam que não aconteceu. Porque daí pode não ter acontecido essa experiência, mas aconteceu alguma outra experiência. Aí ela fica ali por causa disso. Isso, então assim, ela produz um sentido para isso. De novo, voltando para a história do sentido, né? Na medida que a pessoa consegue compreender aquilo que ela passou, dar um sentido, dar um propósito, encontrar um porquê para aquilo que ela viveu, ela em geral consegue se manter dentro do discurso. Quando aquela experiência foi muito traumática, né? Assim, rompeu muito com aquilo que ela tinha estipulado como orientação, daí ela tende a romper também com o grupo, também com essa experiência. Ela questiona de uma outra forma. Então, as duas coisas acontecem. Tem gente Mas que eu dá acho um que a sentido. maioria
a maioria tá no grupo que acaba ficando, não é, Camila? Ou Eu não? acho que Acho a que sim, maioria né? acaba dando um sentido. Se ela não encontrar nisso, ela amarra com outra situação, E aí ela vai fica aquela história, ah, costurando. Deus sabe o que faz, tá tudo É, bem. até porque o Entendi. contexto explica, né? O grupo explica. Tá. Então ela vai tendo essa experiência. Eu acabei de ver aqui uma pergunta também, Jefferson, já falar disso, que o É, Deus eu Rapaz nem colocou vejo aqui. assim. Fique É, tranquilo. É fica. porque ele está perguntando, né? Das experiências anômalas não resultarem em qualidade de vida. Eu só estou tocando nisso porque eu acho que fala disso que eu estou falando agora. As Não, experiências, as depois do experiências comentário anômalas, vai falar, depois eu falo. tá tranquilo. As experiências anômalas se relacionam com qualidade de vida na medida que a pessoa consegue dar um sentido para a experiência que ela vive. Se a pessoa Ótimo. me conta que ela teve um sonho premonitório e ela não tem uma explicação para esse sonho, ela vai sofrer muito com esse sonho que ela teve. E ela vai ficar em Entendi. crise por isso. Agora, se o grupo religioso dela ou outro grupo que seja der uma explicação para isso que ela está vivendo, ela se alivia. Então, a qualidade de Perfeito. vida está diretamente relacionada ao sentido que a pessoa consegue dar para essa experiência que ela teve. Maravilha. Olha, sabe o que eu tava rindo? É que Diga. depois do comentário da Viviane, já tem 500 comentários aqui, e como não subiu, eu não vi nada. Ó, Zenita, todo mundo escrevendo. Ó, Entendi. tá vendo? Ó, já mexi em alguma coisa aqui que não devia. Não, tá tudo certo. Tá bom. Pessoal perguntando, cadê teu livro, a tua pesquisa? E aí a gente já tá a poucos minutos de acabar. Já Tá bom. vamos para os finalmente. As suas pesquisas estão disponíveis em livro ou para serem baixadas nos portais das bibliotecas do Mackenzie e da USP? Como que tá, Camila? Enquanto teses e dissertações estão todas disponíveis para ser baixadas, o mestrado lá no Mackenzie, dissertação de mestrado no Mackenzie e a tese de doutorado pelo portal da USP, isso está disponível para ser baixado. O Perfeito. capítulo, a pesquisa do Mackenzie se tornou um capítulo de um livro, então ela está publicada dessa forma. Mas eu tenho falado Joia. dessa pesquisa de alguns outros jeitos, tanto por outras publicações, aqui no meu perfil do Instagram, vira e mexe, eu falo dessas coisas É, também. O meu perfil fala muito de psicologia da religião, então eu toco nesses assuntos. E com outros trabalhos que a gente vai desenvolvendo, né? Assim, com trabalhos de laboratório, com trabalhos com outros colegas. Então, eu vou dizer assim, se der um Google no meu nome, você vai achando algumas um coisas montão bem de coisa. interessantes. E assim, né, Exatamente. aqui, Ou entre em contato comigo título que eu também falo. já passa, né, ó, título, por isso que eu falei, por favor, continuem seguindo a Camila, vocês que seguiam a editora, passem a seguir a Camila, continuem. Aproximações entre o crer e o não crer, coloca lá no Google, já vai achar Isso. a dissertação. Religiosidade, experiências anômalas no protestantismo brasileiro, vai achar a tese. Tese. Além dos artigos, das publicações Tem diversas que bastante coisa. você faz. Então, Camila, tinha um tanto de coisa aqui para perguntar. Ó. A gente ia falar, queria que você falasse do hoje, de como está essa situação nossa no Brasil. Eu queria que você falasse dos grupos de pesquisa que você está envolvida na psicologia social na USP, mas não dá mais tempo. Então, É. fica aqui, quem sabe, a expectativa de que a gente possa ter um encontro em breve, novamente, uma parte 2, quem sabe. Mas eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que continue nos seguindo, veja as lives anteriores, tem muitos temas mais diversos, desde agosto, no ramalhoedições.com.br, tá tudo lá, ou no canal no YouTube. Camila, considerações finais, mais uma vez, minha querida, obrigado, viu, por essa conversa Eu que tão agradeço. gostosa, tão boa. Eu que agradeço. Obrigada. E é isso mesmo. Sigam, se quiserem alguma indicação, algum contato, alguma orientação, alguma leitura, é só entrar em contato comigo. Eu adoro falar dessas coisas e eu acho que a gente pode ir conversando. Posso dar as indicações dessas coisas todas. E é isso, Jefferson. Estou à disposição. Só agradeço. E obrigada por todo mundo que mandou tantas coisas carinhosas aí. Verdade. Gente, obrigado, um bom fim de semana. Amanhã é dia de votar, vota direitinho, vota com cuidado lá, álcool gel, máscara e principalmente, né, vê lá em quem você vai votar, hein? Por favor. Né, esse pessoal tá difícil. Onde eu estava vendo lá recebi uma mensagem com as opções de candidatos a vereador que nós temos. É cada coisa que você fica. Mas olha assim, muito obrigado, viu, Camila? Obrigado mais uma vez, um beijão para você.
E vamos publicar logo, hein? Tem gente aqui falando, Sim. cadê seu livro? Vamos transformar essa tese em livro daqui a pouco, vamos conversar, quem sabe, né? Quem sabe, vamos lá. Ou essa pesquisa de pós-doutorado com as crianças, eu acho que a gente tem, com certeza, muita coisa para aprender com você, como foi nessa manhã. Obrigado, viu, Camila? Um beijão para você, tá? Obrigada. Até a próxima, tá? Beijão. Até. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.